A luta dos trabalhadores rurais pela reforma agrária no Brasil não é recente. Ela vem de longas datas e tem se acentuado a cada dia, como demonstram as manchetes de jornais que acabamos de ver. Essa luta tem crescido especialmente depois da modernização do campo. Essa modernização trouxe consequências positivas, mas também trouxe uma série de consequências negativas para o setor primário. Já vimos que, entre as consequências negativas da modernização no campo, estão o desemprego, com a substituição do homem pela máquina, a degradação do meio ambiente e a contaminação dos alimentos pelo uso excessivo de defensivos agrícolas e a intensificação do êxodo rural. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. A estrutura fundiária brasileira, isto é, a maneira como as propriedades rurais estão organizadas no Brasil, representa também um fator que impulsiona a luta pela posse da terra por parte daqueles que não a possuem. Mas a luta não é só pela posse de um pedaço de terra. É muito mais ampla e envolve também as relações de trabalho, ou seja, a maneira como os homens se organizam para trabalhar. Na realidade, existe uma grande concentração de terras na mão de poucos. Os grandes latifundiários dominam as maiores extensões de terra e os melhores solos. Isso deixa os pequenos produtores sem opção e sem esperanças de um trabalho e, consequentemente, de uma vida melhor. São muitos os problemas que levam os agricultores a emigrar, mas alguns, mais conscientes, preferem ficar e lutar por seu espaço. Eles se organizam e lutam por seus direitos. Companheiro, eu chamei vocês de novo aqui hoje para a gente continuar aquela conversa em torno da posse da terra aqui. Eu só acredito que a gente só vai ter êxito mesmo se a gente se reunir, se for todo mundo junto, né? A gente não pode continuar do jeito que está, companheiro. Nós não temos um emprego, nós não temos um pedacinho de chão para tirar o sustento dos nossos filhos. A gente precisa se organizar melhor. A união faz a força. Não é melhor esperar a reforma agrária? Estão prometendo que vai sair. Que nada, comadre. Não dá mais para esperar. Isso é só promessa, companheira. Eles não têm pressa, não. Nem ele, nem os filhos dele estão com fome. Um diálogo como o que acabamos de ver é muito comum hoje em dia entre os homens do campo. O trabalhador não é mais aquele homem ignorante e submisso que desconhece os seus direitos e não reclama da miséria, da humilhação e da dominação do dono da terra. Esse tipo de trabalhador fez parte de um passado. Isso acontecia nas formas antigas das relações de trabalho no tempo da escravidão. O trabalhador rural começou a entender que possui direitos e não só deveres. Hoje, o trabalhador rural recusa as formas de dominação pessoal e a falta de condições dignas de sobrevivência no campo, como o direito à terra, à saúde, à educação, a equipamentos de trabalho, entre outros direitos. Como já dissemos, por estar mais consciente, o trabalhador rural começou a organizar-se e a unir-se com os companheiros de trabalho para reivindicar os seus direitos. Para tanto, os trabalhadores do campo têm contado com o apoio da ala progressista da Igreja Católica, com o apoio de alguns partidos políticos e de muitas pessoas da sociedade. Mas os resultados ainda não são significativos. Poucos objetivos foram realmente alcançados. A luta maior dos trabalhadores do campo é por reforma agrária já. E o que é reforma agrária?
Ao pé da letra, reforma agrária significa uma melhor redistribuição das propriedades rurais. A ideia de reforma agrária surgiu nos países desenvolvidos por uma necessidade de expansão do capitalismo no campo. Era preciso melhorar a produtividade do campo com o objetivo de produzir alimentos para as grandes cidades e matéria-prima para as indústrias. Nos países desenvolvidos, a reforma agrária geralmente foi promovida pelo governo, levando em conta que o capitalismo tem por base a propriedade privada e a economia de mercado. A redistribuição das terras visavam, portanto, um maior desenvolvimento no campo e, consequentemente, na cidade. Nesses países, nos países desenvolvidos, a reforma agrária não gerou conflitos, pois contou com apoio governamental para assegurar o acesso do camponês à terra. Isso é que deveria acontecer aqui, mas infelizmente a reforma agrária há anos vem sendo adiada no Brasil. A reforma agrária dos países subdesenvolvidos tem como objetivo diminuir os conflitos sociais gerados pela alta concentração de terras na mão de grandes latifundiários. O Brasil precisa resolver a sua reforma agrária com urgência e sem violência. Senhores, vamos mostrar com atitudes que podemos ser um país desenvolvido. Os movimentos em favor da reforma agrária e da reivindicação de alguns direitos estão crescendo no país. Os boias-frias lutam pelos direitos trabalhistas e por condições mais humanas de trabalho. O movimento do Sem Terra luta pelo acesso à terra. Os indígenas lutam pela demarcação de seus territórios. Os poceiros lutam para legitimar a posse das terras que ocupam e os peões lutam contra a peonagem, considerada uma forma de trabalho escravo. Todos os que não dispõem das condições mínimas de vida no campo são considerados os excluídos da terra. São, em geral, os pobres, os trabalhadores e os índios que vivem no campo e que não têm direito à terra, aos instrumentos de trabalho, à saúde, à educação. O Brasil tem 25 milhões de excluídos da terra. Como é que isso pode ser uma realidade? Tanta terra, gente, o Brasil é tão grande. Por que não repartir com quem não tem um só cantinho para plantar, para viver? A nossa aula termina aqui. Leiam com atenção o manual de apoio e não esqueçam da leitura complementar que explica as relações de trabalho no campo. Até o nosso próximo encontro.